Fala galera, beleza, né? Então vamos lá para mais uma livezinha aqui. E hoje é dando continuidade a processos de propagação do calor. Ontem a gente iniciou a live, ontem a gente fez uma live aqui falando, eu falei, né, sobre termologia, sobre temperatura, calor, mostrei sobre transformações de escala grau Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. E aí eu finalizei falando sobre o que era calor. E hoje a gente vai dar continuidade aqui. Falei um pouquinho de equilíbrio térmico também. E hoje a gente vai dar continuidade falando desse assunto. Só que hoje eu vou falar só de processo de propagação do calor. E com isso eu vou... Isso. Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Aí, ó. Eu já estou usando a internet minha. Não sei se vai ficar bom, se vai ficar cortando. Não acredito que fique bom. Aqui em casa, aqui, caso no meio da live dá mudança de uma mudança de brilho, luz, é por causa que está oscilando a energia aqui em casa hoje. Eu cheguei aqui mais tarde e a energia estava meia fase, vou falar assim. E aí ela tem hora que ela tá forte, tem hora que ela tá fraca. E a iluminação que eu uso aqui depende, né, diretamente da minha energia de casa. E aí eu estou usando o Wi-Fi da escola. Estou usando o Wi-Fi da escola, o Wi-Fi meu, na verdade. Estou usando meus dados móveis, para falar mais sério. Viajei aqui. Estou usando meus dados móveis aqui, nos dois celulares. Acredito que não vai ficar cortando, não. Ó, então vamos lá. Beleza, então. Qual que é o intuito aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o processo de propagação do calor. O que esse assunto aborda? Primeiro a gente tem que saber o que é calor, e outros aqui de novo, né, o esqueminha. Vou baixar aqui para a gente estar analisando. Que esqueminha que é esse? Aqui fala para mim sobre a continuação da aula de ontem. O que eu comentei ontem? Eu comentei sobre temperatura, calor, mostrei os termômetros, que são escalas termométricas, mostrei em grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Mostrei sobre essas escalas. E aí, mostrando sobre essas escalas, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, mostrando sobre essas escalas, grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin, eu mostrei como converter entre elas, né, que seriam os termômetros. Então eu tenho esses três hoje mundialmente utilizados, e para quem vai fazer vestibular tem que estar afiado e saber disso. Então tá lá na aula anterior, essa aqui. E aí no finalzinho, depois de a gente resolver alguns exercícios de como transformar na mão ali, mostrei as equações ontem também. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o processo de propagação do calor. Falei no finzinho sobre o que é movimento, né, em trânsito, mudando de uma região mais quente para uma região mais fria. Calor só acontece na transferência de energia térmica, no fluxo de energia térmica. Quando um corpo transfere a energia térmica de um para o outro, eles estão buscando um equilíbrio térmico. E o que isso quer dizer? Que eles vão ter a mesma temperatura, certinho? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de novo e eu vou dar continuidade aqui explicando sobre isso. Então vamos lá. Aqui eu está representado o seguinte: temperatura A e temperatura B. Um está quente e um está frio. Vamos falar assim, um comparado com o outro. E eles não estão encostados. Aí o que eu tenho aqui do exercício aqui mostrando? Eu tenho o seguinte, que ele foi lá, encostou A com B, encostou o corpo A com B, e quando ele encostou, o corpo A, como estava mais quente, doou energia térmica para B. Então, quem é quente doa energia térmica para quem é frio. Logo, ele
vai doando energia térmica, então diminui a temperatura de A e aumenta a temperatura de B, até os dois terem a mesma temperatura, que é esse momento aqui, ó. Até ter o mesmo momento. O nome desse momento aqui chama equilíbrio, vou abreviar, equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É quando duas substâncias ou mais estão em contato e elas adquirem a mesma temperatura, certo? Então, quando eu tenho a condição calor, quem é quente dou energia térmica para quem é frio, até os dois têm a mesma temperatura. Então, aqui, essa condição, eu tenho calor, até os dois obter a mesma temperatura. Beleza. Então, neste momento aqui, ó, se chama calor. Este momento que chama calor. Certo? Continuando. Agora aqui a gente vai resolver um exercício do Enem. Nesse exercício, só vou deixar um pouquinho mais claro aqui. Isso. Acredito que fica um pouco melhor agora. Que aí fica bom para vocês visualizarem também. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho uma questão, vou ler ela aqui, ela fala assim. Deixa eu pegar só um... Ver se eu tenho um marca-texto aqui. Pegar 3, porque eu não sei se eles estão todos funcionando. Beleza? Aqui fala para mim assim, ó. O leite UHT, do inglês Ultra Right Temperature, né? Temperature, meu inglês está afiado, hein? É o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos. Então, rapidamente ele aquece, né, o leite. Certo? Continuando aqui, ele fala, o leite é esterilizado sem prejudicar significativamente o seu sabor e sua aparência. Deste modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Então, esse aqui é aquele leite de caixinha que a gente compra, certo? Que é o UHT. Para alcançar essa temperatura, sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido em alta temperatura. Em alta temperatura não, aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente, de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminua, né? O processo termodinâmico que explica essa redução de temperatura é a... Então, vamos lá. A questão aqui em si, ele falou do leite e falou do processo. Qual que é o processo? Ele aquece o leite a 135 graus Celsius. No leite a gente sabe que tem água. Para essa água não vaporizar totalmente, né, pelo que eu entender, ó, hora para alcançar a temperatura sem querer que a água aqui, ó. Ele fala aqui, ó, para alcançar a temperatura sem que a água que o compõe vaporize. O leite é aquecido em alta pressão. Para quem não sabe, a alta pressão seria quando eu exerço uma pressão muito grande, igual na panela de pressão. A panela, quando ela está sem a tampa, a panela de pressão, quando ela está sem a tampa, sem estar com a pressão, a água, ela evapora a 100 graus Celsius. Quando eu coloco a panela de pressão, a tampa nela, e ela entra em pressão, a água começa a vaporizar a 120. Então, o que eles fizeram? Eles colocam a água em alta pressão para ela continuar no estado líquido. Então, só o leite sofrer aquela mudança. Aí ele fala, é necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento.
Para tanto, a pressão é reduzida subitamente. Então, em vez de estar com alta pressão, eles tiram a pressão. De modo que a parte da água vaporize, e a temperatura diminua. Certo. Aí aqui tem assim, o processo termodinâmico que explica a redução súbita de temperatura é A. Então vamos lá, eu vou ler aqui justificando e falando por que está certo e o que está errado. O que coincide aqui um com a outra. Letra A convecção induzida pelo movimento das bolhas do vapor de água. O que é convecção? Convecção é um processo que a gente vai falar agora. Convecção nada mais é que um fluido quente que sobe e quando ele resfria, ele desce. No caso aqui, ele não está falando disso, não. Vai resfriar, não. Ele está falando que aumenta a pressão, a água esquenta, a água e o leite esquenta, né? O leite dá uma vaporizada, depois ele aumenta a pressão, diminui a pressão e a água vaporiza uma certa parte, resfriando o leite junto. Não tem nada a ver com convecção, certo? Agora, se ele falasse que colocar água fria, vamos falar assim, né? Junto lá, aí é diferente. Beleza? Então, a letra A, descarta. Vou marcar um X, né? Aqui já para eliminar já. Então, a letra A aqui, ó, não é. Certo? B, a emissão de radiação térmica durante a liberação do vapor de água. Não, ele não falou que tem emissão de radiação térmica, né? Para a liberação do vapor de água, não. Ele falou que só reduz a pressão aqui, ó. Ele falou bem aqui, ó. Falou, para tanto, a pressão é reduzida subitamente. É o que ele fala. Então, a letra B também está errada. Na letra C, a expansão livre do vapor de água liberado pelo leite no resfriamento. Essa expansão não tem nada a ver com a troca de energia entre o leite e a água em termos de resfriamento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui, ó, não coincide. Na letra C, fala convecção, conversão de energia térmica em energia química pelas moléculas orgânicas. Cara, nada a ver. Nada a ver com o contexto. E letra E foi o que restou e a que está correta. A transferência de energia térmica é calor, a gente acabou de falar sobre isso, durante a vaporização da água presente no leite. Então, o que quer dizer aqui? Transferência de energia térmica durante a vaporização. Quando a água está trocando energia térmica ali, que ele diminui a pressão, essa troca de energia térmica entre a água e o leite faz com ele ter esse resfriamento. Então, essa transferência de energia térmica aqui. Então, a resposta certa para nós é a letra E, que é a correta. Certo? Vou de outra cor aqui, né? Beleza. Continuando aí. Nossa, estou batendo muito aqui nesse tripézinho aqui. Mas vamos embora. Próxima questão aqui. Nessa questão aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. Em 1962, o Dringler, vinheta musical criado pelo Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificado o frio. Então, o personagem era o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar as incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções dele. Então, vamos lá. Primeira coisa que ia analisar. Ele falou aqui, ó. Lembrando que o personagem estava personificando o frio. E a gente já viu no finalzinho da aula de ontem, e eu falei isso aqui agora mais cedo, que o quê? O calor é a transferência
transferência de energia térmica espontaneamente do quente para o frio. Certo? Não é do frio para o quente, é do quente para o frio. E aqui ele fala o seguinte, ó. Vou ler aqui de novo. Personificado o frio. Que não deixaria eu entrar. Cara, isso aqui tá errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O frio não entra no ambiente. Deixa eu só pegar uma outra canetinha aqui. Se a gente for analisar aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver. Aqui, ó. Deixaria entrar. Isso aqui tá errado. Só marcar aqui, ó. Isso aqui tá errado. Na verdade, não é o frio entrar, seria a energia térmica, o calor contido no ambiente sair para fora. Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Cara, quando você compra lã ou cobertor, tem um termo que a gente usa na sociedade muito errado. Não é porque lã e cobertor nos aquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, é o seguinte: você compra lã ou cobertor é justamente para dificultar a troca de sua energia térmica do seu corpo com o meio externo. Igual no dia frio, igual está aqui em Cristalina, o que acontece? A gente usa muita roupa grossa, né? Blusa de frio, calça jeans, assim por diante. Essas roupas, esses tecidos, eles são ruins para conduzir energia térmica. Então, quem é quente doa energia térmica para quem é frio. Se a gente for analisar bem, Cristalina está mais frio o ambiente do que o nosso corpo, está em torno de uns 32 graus ali na pele, né? Por dentro vai estar em 37, a média aí. Então, se eu comparar a cristalina no nosso corpo que vai doar energia térmica para a cristalina. Então, por quê? Porque é do quente doando energia térmica para o frio. Então, quando a gente põe cobertor, veste uma blusa de frio, não é para ela nos esquentar, é para ela dificultar essa troca de energia térmica. E aí o texto aqui ele quer saber as incorreções. Então vamos analisar elas. Para dar uma melhoradinha. Continuando aqui, ele fala assim, ó, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e a cobertores, respectivamente, as funções dele. Letra A, aquecer a casa e os corpos. Acabei de explicar que isso aqui está errado. Então, essa primeira afirmativa aqui, ó, totalmente errada. Essa aqui está errada. B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Cara, o frio não entra na casa. É energia térmica dentro da casa que sai. C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Ó, isso aqui é uma boa, hein? Porque se eu coloco lãs e cobertores, é para minimizar essa perda de calor pela casa e pelos corpos, que é o caso que eu citei agora. Então, essa afirmativa está correta. Essa afirmativa aqui, ó, a letra C, que é a correta. Vamos justificar as outras. Diminuir a entrada do frio, cara, o frio não vai entrar, o frio vai sair. O frio, na verdade, é o calor que vai sair. Então, essa afirmativa dele está errada. Letra E. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Ó, então vamos olhar aqui. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Minimizar é uma boa. Agora, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Vamos ler aqui de novo, só para ver qual das opções se encaixa melhor. Apesar de memorável, não, aqui, né? Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas correções, deve-se associar a porta, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. A porta ajuda nisso, perder energia térmica. E os cobertores, respectivamente, os cobertor é para reduzir a perda de calor. Então a porta diminuir a entrada do frio, tá errado, não quer dizer ser, né? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Não, vai ser isso aqui, ó. Porta para aquecer, né? Aquecer a casa e reduzir a perda de calor. Não,
a letra E está errada. Realmente a letra C. Porque a casa não vai aquecer. A única coisa que a gente vai fazer é a energia térmica contida lá dentro, ela não sair para fora. Então a opção correta é a letra C. Certinho? Então valeu. Vamos continuar aí. Continuando aí, agora eu vou falar dos processos de propagação do calor, que são esses aqui, ó. Com a energia oscilando de novo aí. O processo de propagação do calor tem o 3. A gente estuda 3. Com certeza esse assunto vai aparecer no Enem desse ano. A galera tá piscando aqui a energia aqui, mas é por causa que tá meia fase aqui em casa, viu? Mas vamos lá, seguindo. Deixa eu... Então vamos lá. Processo de propagação do calor, eu tenho convecção, condução e radiação. Vou explicar cada um deles e vou falar sobre cada um deles. Condução é quando a gente aquece o metal e a energia térmica aqui, ó, aquece o fundo da panela, mas a gente já sabe que a panela vai esquentar o cabo até queimar a nossa mão. Então, o processo de transferência de energia térmica em meios sólidos é condução. Convecção é quando eu aqueço a água na chaleira, a parte de baixo aquece a água, né? Aquece a água, ela fica quente, ela sobe. Aqui em cima, como tem água fria, ela desce. Então, estou fazendo essa convecção. Então, convecção acontece em fluidos, em geral. E por último, a gente tem radiação. Radiação é a forma de transferência de energia térmica quando a gente não tem matéria, que é o caso do Sol aquecer a nossa casinha, o planeta Terra. Certo? Aqui tem sobre definição, eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui no Stories para vocês esse material que eu utilizei. Beleza? Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar aqui é condução. O que é condução? Já citei ele um pouquinho no início e vou reforçar mais ainda. Condução nada mais é que o processo de transferência de energia térmica em meio sólido. Aí na representatividade aqui eu tenho uma vela, logo a vela está aquecendo essa região aqui, né? E essa região, como ela aquece demais, ela vai transferir energia térmica até chegar aqui do outro lado. Todo mundo já sabe disso, porque certeza na sua vida você já queimou a mão segurando a colher no fogo. Mesmo quem estando em contato na chama, não era o lugar que estava a sua mão, mas ali a parte da colher ali, certo? Que a gente coloca na boca. Beleza. Aqui em cima eu tenho algumas bolinhas. O que significa essas bolinhas? Essas bolinhas significam como se fossem as moléculas dentro do metal. No estado sólido, elas estão bem juntinhas. Então, o que isso acontece? Quando eu aqueço essa região aqui, ó, essas moléculas ficam muito agitadas. Então, elas ficam bastante agitadas aqui, ó. Elas agitam muito, certo? Então, por consequência, se uma vibra, vai vibrar a outra, que vai vibrar a outra, que vai vibrar a outra, e vai ter nessa transferência de vibração, agitação em todas as partículas. Então, a transferência partícula a partícula de energia, o nome, né, porque está no estado sólido, a gente caracteriza isso chamando de condução térmica. Certo? Continuando, então. Outro detalhe importante que a gente tem na condução se chama condutividade térmica. O que é a condutividade térmica? A condutividade térmica é o seguinte: eu tenho uma escala aqui, e aí mostra aqui a condutividade térmica dos materiais. Eu tenho metais sólidos, metais líquidos, sólidos não metálicos e assim por diante. O que tem diferença entre eles? A taxa de transferência de energia térmica. Como assim, professor? A gente já sabe que se eu colocar uma panela, quer dizer, colocar uma concha, né, no fogo. No fogo não, vamos teorizar isso melhor. Imagina o seguinte: você colocou água numa panela e aí você pega e deixa uma concha de madeira e uma concha de metal. Deixa lá na água. Quando passar um certo tempo, sei lá, 5 minutos, depois que a água está borbulhando, se você pegar na concha de metal, ela vai estar quente, né? Quase queimando sua mão. Se você pega dentro de madeira, ela vai estar de boa. O que isso tem a ver
com essa parte que eu estou explicando? Tudo a ver. Por quê? Condutividade térmica está associada ao material, estrutura, né, geometria, moléculas que constituem, vários outros detalhes. E aí o que acontece sobre isso? Quando a gente fala sobre, quando a gente fala sobre metal e madeira, o metal é melhor para conduzir energia térmica comparado com a madeira. Então o que isso tem a ver? Tem a ver que a condutividade térmica do material metal é muito mais superior do que o da madeira, certo? Então, por isso que nessa tabela aqui a gente tem os metais sólidos. Então, o valor de condutividade térmica é alto. O valor aqui é bem alto. Está em torno aqui entre, vou colocar um valor aqui, 50 a quase 1000 aqui, ó, que é o valor em potência, né? Watt por metro por Kelvin, né? Então, isso aqui é referente à taxa de transferência de energia térmica relacionada a cada material. Os metais vão aquecer muito mais rápido, depois os metais líquidos mais ou menos, né, comparado com o metal, e assim sucessivamente. E aqui embaixo a gente tem materiais isolantes, que são materiais ruins para conduzir energia térmica, certo? E Rayara, o que foi? O que significa isso aí? Sobre Eduardo. Tá perdido aí? Tem que assistir a aulinha de ontem. Então vamos lá. Continuando aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma tabela com alguns materiais. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. E nessa tabela aqui, o que a gente pode ver? Aqui talvez dê para ler, belezinha, né? Prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro, vidro, água, tijolo. E aqui eu tenho alguns valores, tipo 426, 398, 237, 178, 80,3. O que significa tudo isso aqui? Significa o seguinte, que cada um desses materiais tem um valor de condutividade, certo? O que significa essa condutividade aqui? É a taxa de transferência de energia térmica. Então, quanto maior o valor, mais rapidamente ele vai transferir energia térmica. Aí tem um dado aqui importante que é o seguinte: quem doa energia térmica, né, facilmente, então ele aquece muito rápido e também resfria muito rápido, certo? Então, relacionando aqui, a prata é o melhor condutor frente a esses outros materiais. Então, por último, aqui ó, a gente tem espuma de poliuretano, poliuretano, que seria uma espuma horrível para conduzir energia térmica. Então, ela é ruim para aquecer e ruim para resfriar. A gente tem outra espuma aqui, né, de poliestireno, tem o ar também, fibra de vidro. Então, conforme a gente desce, a gente tem materiais isolantes térmicos. E conforme a gente sobe, a gente tem materiais condutores térmicos, certo? Por isso que o metal é um bom condutor. Então, seguindo aí. Seguindo aqui, a gente vai resolver mais um exercício aqui do Enem. Então, vamos lá. Aqui fala para mim o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Aqui fala para mim o seguinte. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de composição de 50% de plásticos recicláveis, então metade, né, não biodegradáveis, e 50% de casca de café. Beleza. Deixa eu ler de novo. Uma cafeteira adotou corpos fabricados a partir de composição 50% de plástico reciclado, não biodegradável, e 50% de casca de café. Então, 50% é um plástico que não dissolve bem na natureza, né? Demora anos. Os outros 50% é de casca de café, que é um material orgânico. O copo é reutilizável e retornável, pois o material é semelhante a uma cerâmica. Semelhante. Eu vou vir grifar
falando isso aqui, ó, semelhante não é igual. Cerâmica é uma boa condutora. Suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado a um de um copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na perda externa, na parte externa. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Então, o que ele quer dizer com isso? Além do material ser 50% reciclável e o outro 50% biodegradável, né, que seria da casca do café, tem a possibilidade de aquecer ele e tem a possibilidade também de colocar café e não esquentar na parte externa. Seria tipo um copo plástico. Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Lembrando que o copo descartável ele não é biodegradável, né? Tem como a gente reciclar ele. Letra A. Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável? Não, ele não é totalmente biodegradável e também ele não tem uma durabilidade da cerâmica, porque ele falou que em cima ó, que é semelhante a uma cerâmica. Semelhante. Ele não falou que é igual. Certo? Letra B. Ser tão durável quanto uma cerâmica, ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Acabei de citar o que é condutividade térmica. Condutividade térmica é um material que aquece muito rapidamente. E ele falou para mim aqui, ó, não esquenta na parte externa. Então, ele não é um bom condutor. Ele não tem uma alta condutividade. Certo? Então, a letra C está errada. Letra B, desculpa. Letra C, ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Ó, essa aqui pra gente tá boa. Porque, ó, ele fala o seguinte, ser um mau condutor térmico, ele não é muito bom mesmo, e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Eu vou ler as outras alternativas. Ter baixa condutividade térmica, certo, porque ele não conduz muito bem, e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Cara, ele não reduz o resíduo biodegradável, certo? Porque se a gente descartar, vai ter 50% degradável, mas outros 50% vai estar ali. Como se diz, ele não reduz. Como que eu posso explicar? Ele não deixa de estar contribuindo, né, para a poluição ali, mas ele vai reduzir uns 50%. Então vamos ler de novo. Ter uma baixa condutividade térmica e reduzir resíduo não biodegradável na natureza. Resíduos não biodegradáveis. Seria o quê? O plástico não retornável, o plástico descartável, né? Que é do copo. Letra E, ter alta condutividade, não, isso aqui está errado. Então, letra A está errada, letra B está errada. Aí a dúvida ficou entre C e E. C e D. Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Não, ele não vai aumentar, ele vai diminuir. Por quê? Ele é 50% aqui, ó, de casca de café e 50% de plástico reciclado não biodegradável. Ele poderia ser 100%, mas ele é só 50%. Então ele reduz a metade. Eu me confundi aqui na D, mas realmente a D, ó, ter uma baixa condutividade térmica e reduzir os resíduos biodegradáveis, né, na natureza. Então a letra D aqui, ó, que é a correta, certo? Continuando aí, próximo exercício. O menino está ajudando sua mãe na cozinha e ela lhe pede que tire o fogo da panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira. Vou grifar aqui, ó. Cabo de madeira. E não na base de metal da panela.
A mãe lhe fez uma recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior. Aí eu tenho letra A, calor específico? Não, a gente nem falou sobre isso. B, energia interna? Nada a ver também. C, temperatura? Não, os dois vão ter a mesma temperatura. O que difere um do outro não é a temperatura. Letra D, condutividade térmica? Correto. Porque olha isso aqui, ó. Eu vou ler de novo aqui, ó. Ela lhe pede para que tire do fogo uma panela que já estava há bastante tempo em fogo baixo, orientando-lhe cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira e não na base de metal da panela. É aquilo que eu falei aqui no início aqui. Se você coloca uma concha de metal e uma de madeira na panela, a de metal vai aquecer muito mais rápido que a de madeira. A de madeira vai demorar mais, por causa da condutividade térmica. Então, por isso que a resposta certa aqui, ó, é a letra D. E por último, fala coeficiente de dilatação. Cara, é outro assunto, não tem nada a ver de dilatação. Certo? Beleza, então. Então já fechamos mais um exercício. Continuando aqui, eu tenho um outro exercício que fala o seguinte. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica que diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Então, ele trouxe aqui para mim a tabela. Cobre, alumínio, ferro, vidro e cerâmica. Lembra, quem tem maior valor de condutividade térmica, ele esquenta muito mais rápido. Então, logo ele aquece rápido e esfria rápido. Quem tem baixo valor, igual o caso da cerâmica, demora a aquecer, demora a resfriar. Então, em termos de alimento, uma panela que demora a aquecer e demora a resfriar é melhor para deixar o alimento mais tempo quente ali. E uma panela que você queira que resfrie rápido, é uma panela de material cobre. Então, ela vai aquecer muito rapidamente, mas também vai resfriar muito rapidamente. Seguindo aqui, ele fala, considerando recipientes de mesma espessura, então todos eles de mesma espessura, qual o material recomendado para manter os alimentos aquecidos? Aqui, ó. Aquecido por um intervalo, por um maior intervalo de tempo. Então, para eu colocar o alimento ali dentro e manter por mais tempo aquecido. Caso a gente for analisar aqui, ó, a resposta correta é a cerâmica, porque o valor de condutividade térmica dela é muito baixo. Então, ela consegue segurar aquela energia térmica por muito mais tempo. Então, manter a comida quente por mais tempo. Então, a letra E, certinho? Então, continuando aí. Agora, a gente vai falar sobre convecção. O que é convecção? Convecção é um outro processo de provocação do calor. E na convecção, a gente tem o seguinte. Eu falei da condução, que é em sólidos. Né? Todo material sólido, ele transfere energia térmica por condução. Então, ele vai agitando partícula em partícula. Na convecção, ela acontece em fluidos em gerais. O que é fluidos em gerais? Gases, líquidos e vapores. Certo? Então, vamos lá. O que seriam esses gases, líquidos e vapores? A gente tem vários exemplos no cotidiano. E aqui eu tenho um exemplo da água sendo aquecida. Então dá para perceber que a água quente que está aqui embaixo, ela aquece, fica mais leve e sobe. E a água fria que está aqui em cima, ela desce. Então essa corrente aqui, essa mudança aqui, chama convecção térmica. E aí, seguindo, aqui do lado tem uma representatividade de uma geladeira, que é o mesmo conceito. Que é o quê? A geladeira mais antiga, né? Que essas novas agora tem um sistema de resfriamento, né? Onde você coloca ali uma ventoinha, ele ajuda a controlar, não fica dependendo só da convecção. Então o processo é até mais rápido um pouco e tudo mais. Mas ainda existe algumas geladeiras que tem congelador na parte de cima, porque qual que é a ideia? O ar aqui de cima, aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai resfriar
ele vai resfriar, vai ficar mais pesado, então ele vai descer. E aí, com isso, o que acontece? O ar quente, desculpa, o ar frio, ele desce, e o ar quente aqui de cima, ele sobe. Beleza? Então, nesse momento aqui, eu tenho corrente de convecção, que a gente chama, que a gente vê aqui e percebe porque está acontecendo no ar dentro da geladeira. Ok? Então, convecção térmica acontece em fluidos em gerais, graças à diferença de densidade. Beleza? Só olhar uma mensagem aqui. Certinho. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho um exercício do Enem, mais outro. Ele fala o seguinte. Em uma residência com aquecimento central, o reservatório é alimentado com água fria, lembrando que a água fria é mais pesado, que é aquecida na base do reservatório e em seguida distribuída pelas torneiras, de modo para obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético. Foram feitos alguns testes de diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada da água fria e a saída da água quente. Lembrando que a água quente é mais leve no reservatório, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada de água e saída foram mantidas iguais e constantes. Então, a mesma quantidade de vazão, sei lá, entrava 10 litros de água de um lado, saía 10 do outro. Seguindo, aí ele fez a representatividade. Aí ele mostrou aqui, ó, entrada de água, 1, 2, 3, e saída, 4, 5, 6. Aqui embaixo é onde vai aquecer, então aquece aqui no reservatório. Aí ele falou o seguinte, a configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada de água, e saída de água no reservatório é respectivamente nas posições. Cara, fácil, porque a água fria é mais pesada. Então o que a gente faz? A gente manda ela por aqui, ó, pela essa posição aqui, ó, a 3. Porque aí a água, o que ela vai fazer? Ela vai entrar aqui no recipiente, aqui, ó, porque ela é mais pesada, ela entra e fica aqui embaixo. Certo? Ela vai ficar aqui embaixo. Quando ela começar a aquecer, a água, ela vai ficar mais leve e vai subir. E então, para a gente ter uma melhor eficiência energética, a gente não vai colocar na 6, porque vai ser uma água mais ou menos, talvez até fria. Na 5 vai sair no meio. Então a gente coloca no 4, a saída, porque aí a água vai sair totalmente quente, a água está aqui em cima, então ela já sai no 4. Então a entrada seria na 3 e a saída na 4. Então dessas opções, é a letra D, que é 3 e 4, certo? Seguindo. 16 aqui, 2016 é a questão do Enem. Para a instalação do aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem uma expansão, tendo a sua densidade diminuída. Densidade diminuída é diminuir a temperatura. E sofrendo um deslocamento ascendente. Deslocamento ascendente é descer. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos. Então, quando o ar é resfriado, torna-se mais denso. Não, eu falei errado aqui. Deslocamento ascendente é subir, ascendente é subir. Falei descer, né? Que tá errado. E sofre um deslocamento descendente. Então, o ar frio é mais pesado, ele desce. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. O que ele quer dizer aqui? Vou fazer um desenho aqui. Ele quis falar o seguinte: quando a gente vai lá e instala o ar-condicionado na parte superior da casa, o que esse ar-condicionado vai fazer? Ele vai pegar e mandar o ar para baixo, né? Vai mandar o ar, ele está na parte superior.
Esse ar aqui de cima, ele é ar frio. Logo, o ar frio, ele tem uma tendência de descer. E aqui embaixo, eu vou ter um ar quente. A quente é mais leve, então ele vai subir. Então ele vai ficar fazendo esse momento aqui. Ar frio desce, ar quente sobe. Beleza? Continuando, ele fala o seguinte. Para a gente procurar a alternativa correta. Diminuir a umidade do ar dentro do cômodo. Não tem nada a ver diminuir a umidade. Porque a gente falou de fluxo aqui, ó, do ar dentro do cômodo. Aumentar a taxa de condução térmica fora do cômodo. Não, nada a ver. A gente está falando sobre convecção. Porque essa mudança de fluido, quando envolve troca de calor, é convecção. C. Tornar mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo. Nada a ver, velho, uma coisa com a outra. D. Facilitar a circulação de correntes de ar frio e ar quente dentro do cômodo. Cara, essa aqui é a resposta certa, mas vamos justificar mais uma. Diminuir a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Cara, nada a ver uma coisa com a outra. Então a resposta certa aqui, ó, é a letra D. Facilitar a circulação de correntes de ar frio e quente dentro do cômodo, que é essa aqui, ó. Fazer essa taxa de convenção aqui dentro, aqui, essa variação. Então, vamos lá, seguir aqui. A gente já tem mais uma condição aqui que chama, a gente falou sobre condução, convecção e irradiação, correto? Então, a gente falou de condução e convecção, desculpa. Agora a gente vai falar de irradiação. O que é irradiação? Já comentei lá no início. O Sol aquece a Terra, só que entre o Sol e a Terra não tem matéria. Então, como que isso acontece? Através de ondas eletromagnéticas. O Sol vai emitir esse calor, ele é convertido em onda eletromagnética, e com isso, ele propaga no vácuo, chega no nosso planetinha e aquece. Qual é o nome desse processo? Irradiação ou radiação térmica. E a mesma representatividade aqui está correta, porque lateralmente no fogo, nas laterais, ele nos aquece por irradiação, que é onda de calor. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só tomar água aqui para a gente continuar aqui. Então. Beleza. Continuando aqui, o que a gente tem? Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra-se em fluxo de ar vertical. Então ele vai subir, né? Que transfere para ela uma energia térmica absorvida na superfície quente da cidade. Deslocando-se para altas altitudes, dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade. Dessa maneira, a condensação de chuvas fortes no centro da cidade, em vez de uma região de mananciais. A imagem apresenta 3 subsistemas de troca de energia desse fenômeno. Então ele mostrou aqui o Sol, a brisa marítima e a ilha de calor, que gera aqui em cima. Beleza. No processo de chuvas fortes, no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol, a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Certo? Então vamos analisar. E aí que fica fácil. O Sol aquecer o nosso planeta e irradiação. Certo? Então a gente já matou uma charada aqui. Então esses mecanismos são irradiação e irradiação. Então pode ser letra A ou letra B.
Então não pode ser nenhum dos dois. Porque ele pediu primeiro entre o Sol e a ilha de calor. Então o Sol aquece por irradiação. Agora, entre a ilha de calor e a brisa, se a gente for pensar bem aqui, ó, seria isso aqui, ó. A brisa do mar chega, ela vem aqui, né? Quando chega na cidade, ela sobe, porque ela é mais aquecida. E quando a gente tem, entre aspas, aqui, né? Um ar frio, que depois ele vira ar quente e fica mais leve. Então a gente tem uma corrente de convecção aqui. Então, a resposta certa é irradiação e convecção, que é a letra A, certo? Então a resposta dessa alternativa é isso. Então vamos seguir viagem. Continuando aí, a gente tem o seguinte: duas jarras idênticas foram pintadas, uma na cor branca e outra na cor preta, que é um dado importante. Uma no branco e a outra no preto. E colocadas, deixa eu ver se está mostrando aqui, isso. E colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas, desculpa, da geladeira e foi medida a temperatura decorrida medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Então o que ele fez? Ele pegou, colocou na geladeira, quando estava marcando 8 graus Celsius, ele tirou e foi marcando a temperatura conforme as jarras resfriavam. Em seguida, a água nas duas jarras foi aquecida até 90 graus Celsius. Novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Então, ele aqueceu de novo, ele tirou a jarra da geladeira, estava marcando 8 graus Celsius, colocou no ambiente, ela aqueceu. Depois ele pegou a jarra, aqueceu as duas jarras iguais, colocou no ambiente e deixou resfriar. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nas duas situações? Uma coisa que tem que ser esclarecida. Primeiro, sobre absorção de cores, né? E também, absorção de cores não, taxa de transferência de energia térmica referente a cores. A cor branca é uma cor que reflete todas as cores, igual eu vou citar aqui agora. A cor preta absorve. Então, o que acontece com temperatura? A cor branca, ela é uma cor que demora a aquecer, então ela demora a resfriar. A cor preta não, é uma cor que aquece muito mais rápido e resfria muito mais rápido, certo? Então, quando a gente fala das duas jarras, a jarra preta ela vai resfriar mais rápido quando colocada na geladeira e também vai aquecer mais rápido. Então, logo ela vai chegar na temperatura ambiente muito mais rápido. Quando a gente lê a letra A, ele fala assim, a jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. E justamente isso aqui dá certo. Justamente. Mas vamos ler as outras alternativas. A jarra branca demorou menos tempo que nas duas situações. Não, isso é a jarra preta. C. As jarras demoraram o mesmo tempo que são feitas do mesmo material. Ele nem falou de material aqui no exercício, então não tem nada a ver. D. A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca na segunda. Não. Quem aquece rápido, que seria a jarra preta, aquece rápido e esfria rápido. E a jarra branca demorou menos tempo na primeira e a preta na segunda. Nada a ver. Então a resposta certa é a letra A. Certo? Então vamos lá, fazer mais um aqui. Aqui a gente tem o seguinte, tem o Garfield, né? Ele tá lá tomando um solzinho e tal. E nessa brincadeira toda, deixa eu só arrumar aqui. E nessa brincadeira toda, ele ficou lá no sol, depois ele chegou todo queimado. Passou do lado do John, passou ali cambiando. Então ele se assou ali no sol. A faixa espectral de radiação solar que contribui diretamente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizado como. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele ficou ali tomando radiação solar, né? E aí o gatinho aqueceu tanto que queimou. Então, ele quer saber a faixa
espectral de radiação solar contribuiu fortemente para o efeito mostrado na tirinha, que seria queimar. Eu tenho luz visível, amarelo, vermelho, ultravioleta e infravermelho. Só vou desenhar aqui rapidinho a escala, seria assim. Eu tenho um espectro eletromagnético, aqui a cor vermelha, aqui ó, vermelho, e aqui é o violeta. Abaixo do vermelho, para cá, a gente chama isso de infravermelho. Chama de infravermelho. Certo? E acima do violeta, a gente tem o ultravioleta. O que isso tem a ver com o exercício? Tudo a ver, olha isso aqui. O infravermelho, opa, tem uma frequência, vou colocar só um F, tem uma frequência muito baixa. O ultravioleta tem uma frequência muito alta. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Frequência está associado à energia. Certo? Então, quando o Garfield ficou aqui no sol, tomando sol, o que acontece? Ele vai e fica tomando sol, claro, vai tomar um bronze ali e tal, mas ele se assa, vamos falar assim. Então, quem tem mais energia? Quanto mais para cima eu for, tendência a ir para o ultravioleta, tendência é eu ficar exposto àquela energia e, vamos falar assim, ela me queimar ali na pele ali. Então, se eu for analisar bem, a resposta certa desse exercício é a letra D, que é o ultravioleta. Certo? Beleza, então. Seguindo. Seguindo aqui, a gente tem mais um exercício que fala o seguinte. É muito comum encostarmos a mão numa maçaneta de uma porta e termos a sensação que ela está fria. Mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado ao colocarmos uma faca metálica de cabo de madeira dentro de um resfriador. Após um longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos que a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada e explicada da seguinte forma, Então, vamos lá. Eu expliquei agora aqui o seguinte, que quando eu tenho a madeira e o metal ele é mais fácil de aquecer. E a madeira tem uma taxa de transferência menor. Então, quem aquece melhor entre os dois? Quem troca energia térmica mais rápido? O metal. A madeira demora mais. Certo? Então, quando a gente vai nos exercícios aqui, nas alternativas, a gente tem o seguinte. Letra A, a madeira é um bom fornecedor de calor. Não, a madeira não é um bom, a madeira é horrível. Certo? B, o metal absorve a temperatura, o metal absorve mais temperatura do que a madeira. Não tem nada a ver, não. Absorver. Sendo a gente está falando de encostar, pode estar associado em absorver, mas não coincide com o que quer no exercício. Letra C, o fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Essa alternativa é correta. Porque o que tem a ver com o fluxo de calor? O metal ele conduz muito mais rapidamente a energia térmica comparado à madeira. Então, o metal é condutor e a madeira é isolante. Letra D. A madeira retém mais calor? Cara, nada a ver com reter, certo? Diminuiu o brilho da energia do vídeo, porque a energia aqui em casa agora foi embora de vez. Lá fora parece também. Mas vamos seguir aqui, a gente está finalizando aqui. Eu acredito que tem como enxergar aí tranquilamente. Eu não sei se tem como acender um brilho aqui, uma lanterna. Mas vamos seguir aí. E letra E fala, o metal retém mais frio do que a madeira. Cara, nada a ver. D e E. Então a resposta certa aqui nossa é a letra C. Certo? E para a gente estar fechando aí, resolvendo 3 últimos exercícios no escuro.
praticamente. Deixa eu ver se tem como ligar a lanterna aqui. Ah, não tem como não em live. Já mostra aqui que não tem jeito. Então vamos lá. No exercício aqui, no Enem, fala assim: um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instrução que os instrumentos devem ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Então, quando a gente usa o termômetro, tem que ficar em contato ali com o corpo e tudo mais. Esses termômetros são feitos de bulbos preenchidos por mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que, letra A, o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna? Não. Na verdade, você coloca o termômetro ali debaixo do braço, né, você coloca ele ali para medir a temperatura e deixa um tempo para ele ter a mesma temperatura, né, ele adquire a mesma temperatura do seu corpo, certo? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Opa! Vou melhorar a iluminação aqui. Acabei batendo aqui. Então a letra A está errada. Letra B. A temperatura do corpo passe para o termômetro. Cara, nada a ver. Sim, tem uma transferência de energia térmica, mas não é isso o princípio. O B está errado. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Então o termômetro ele faz isso. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Então quando eu coloco o termômetro, a temperatura do corpo está mais alta, o termômetro vai subir e igualar. A resposta aqui para nós é a letra C. Justificando a letra D e E aqui. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Não, a quantidade de calor não tem como ser a mesma por causa das massas, diferentes. E o calor do termômetro passa para o corpo. Não, na verdade, é o corpo que vai estar mais quente que o termômetro. Por isso que a gente usa ele, até para ver se está com febre ou não. Próximo exercício. Nos dias frios, é comum ver a expressão como essa roupa é quentinha. Vou grifar isso aqui, né? Fazer um marca texto. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. Cara, a gente discutiu um exercício agora sobre isso. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor de termodinâmica. Certo? A roupa não é quentinha, muito menos o fio entrar. A roupa aqui, ó, vou só deixar certo. A roupa ela é um isolante. Vou escrever aqui, ó, isolante. Talvez está ruim para enxergar aí, por causa da luz que foi embora aqui, diminuiu as luzes, iluminação. Isolante térmico. E aqui na janela a gente fecha para o calor não sair. Beleza? A utilização das expressões roupa quentinha e para o frio entrar é inadequada, pois o A, né? Vamos lá, letra A. A roupa absorve a temperatura do corpo. Não, a roupa não absorve. Acabei de falar aqui que é um isolante. Ela dificulta a troca de energia térmica. A gente já respondeu um exercício agora sobre isso. B. A roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. Não é a temperatura, é o calor. Tá bem, tá errado. A roupa não é uma fonte de temperatura. O frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Cara, o calor não está contido dentro de ninguém. O calor é um processo, é uma transferência, não fica preso dentro de nada. D. O calor não está contido no corpo, correto? Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. A letra D é a correta. E letra E fala, o calor está contido no corpo da pessoa. Cara, calor não está contido. Calor é um processo. Certo? Então, beleza. Continuando aí, o que a gente tem aqui agora? Mais uma questão. Vamos ler sobre ela aí. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico, outra de
alumínio. Opa! Plástico e alumínio. Plástico é ruim para conduzir energia térmica. Alumínio é excelente. Sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que observem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmaram categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa. Beleza. Intrigado, ele propõe a segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, e que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Então, o que ele fez aqui? Ele tirou uma bandeja de madeira, uma de plástico e uma de alumínio, pediu para a galera tocar a mão lá, e percebeu que a de alumínio estava fria e a outra estava de boa, de plástico. Então, depois ele colocou um gelo na bandeja de alumínio e um gelo na bandeja de plástico. Pediu para a galera observar qual que vai derreter mais rápido. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja do alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que o plástico. Cara, e essa que é a certa. Porque quem conduz rápido a energia térmica, então, na bandeja, ele vai transferir essa energia térmica muito mais rápido. Certo? E aí, continuando, ele fala B, mais rapidamente na bandeja de plástico. Não, cara, é na de alumínio. C, mais rapidamente na bandeja de plástico. Também está errado. Letra D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, certo, pois ela tem maior calor específico e menor, pois ela tem calor específico menor que a do plástico. Não, a gente está falando de transferência. E letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas. Não, cara, não tem como ser rápido nas duas. Certo? Então, hoje seria isso aqui. Então, a gente resolveu os exercícios todinhos. 14 exercícios aqui, né? Relacionado à termologia. Então, a aula de ontem a gente fez só exemplos. A aula de hoje eu falei do processo de propagação e resolvi questões do Enem aqui. Então, com isso aumenta aí um pouquinho essa gama aí de materiais resolvidos aí, discutido aqui. Certinho? Desligar aqui que eu tô sem luz de nada, né? Vai descarrega tudo aqui. Falou, valeu, obrigado.